o nome do nosso amado, do amado da nossa alma. A nossa vida, Senhor, a nossa alma engrandece ao Senhor. Por Espírito Santo, se sinta à vontade para operar na vida deste homem, para operar na vida desta mulher. Em nome de Jesus, Senhor, que o teu poder se manifeste neste lar, Senhor, e onde houver trevas sejam dissipadas pela tua luz. Pois eu declaro sobre o teu casamento, eu declaro sobre a tua saúde, sobre a tua casa, a tua família, haja luz. Em nome de Jesus, que a luz resplandeça sobre as trevas e todas as trevas sejam dissipadas em o nome de Jesus. Seja tocado pelo poder de Deus, seja tocado pela presença do Eterno. Vivifica-nos, ó Pai. Vivifica-nos nesta noite, Senhor, para que possamos, Senhor, viver a vida que o Senhor tem para nós. Em o nome de Jesus, fale conosco, meu Pai. Fale com este homem, fale com esta mulher. Sim, Espírito Santo, fale conosco. Que todo véu que houver em nosso entendimento seja rasgado e nós possamos compreender a Tua vontade. Em nome de Jesus, pois a Ti pertence a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Aleluia. Espírito Santo, nos envolva com a Tua presença, nos envolva com a Tua majestade, com a Tua glória. Que não sejamos mais o mesmo, Senhor, depois desta palavra, depois deste encontro. Em nome de Jesus, fala, queremos ouvir a Tua voz. Trata-nos, restaura-nos, cura-nos. Aleluias. Glórias e glórias a Ti nas alturas, Senhor Jesus. E você que crê, meu amigo, você que crê, minha irmã, diga amém. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus com alegria. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar e pode ficar à vontade. Glória a Deus. Boa noite a todos que estão em casa e a alguns que estão aqui presentes. Deus abençoe a todos. Amém. Você está feliz? A paz do Senhor habita no seu interior. Glória a Deus. Pois você é a casa do Espírito Santo. Você é a casa de Deus aqui na terra. Então que Ele possa habitar em você e fazer morada em nome de Jesus. Queridos, hoje é sexta-feira. Hoje é culto de batalha espiritual. Mais um culto onde nós aprendemos mais da palavra do Senhor acerca das coisas espirituais. E tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem nos oferecido, tem conquistado para mim e para você através do seu sacrifício na cruz. Então eu gostaria de hoje falar sobre o seu medo. Ele potencializa o inimigo. Esse é o título da mensagem. O seu medo potencializa o inimigo. Guarde isso no teu coração. O seu medo potencializa o inimigo. Amém? Tem muita gente dando ao diabo o que ele nem tem. Tem muita gente engrandecendo o diabo em coisas que ele nem possui. E é algo que o povo de Deus ele tem que entender. Ele tem que entender que o seu medo vai produzir a dúvida acerca da palavra de Deus. O seu medo vai criar dúvida acerca da palavra de Deus e vai potencializar o inimigo, dando poder a ele, aumentando coisas a ele que ele não possui. Então gostaria que você abrisse seu coração nesta noite, porque o Senhor te chamou para fazer diferença, meu querido. O Senhor te chamou e te levantou nessa terra. Você às vezes pensa, não, mas eu não sou nem pastor, não sou nem obreiro. Você é ovelha do Senhor Jesus, você é o povo de Deus. Você é a geração eleita pelo Senhor, a nação santa, o povo adquirido. É você. Não pense que há um grupo especial, não. O Senhor nos concedeu poder a toda a sua igreja.
Ele é a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. E nós temos que aprender a usar a nossa autoridade. Nós temos que aprender a crer nesta palavra com a nossa própria vida. Quarta-feira nós falamos de um Deus vivo. Você serve um Deus vivo. Porque se o teu Deus não está vivo, qual a diferença para um pedaço de pau? Qual a diferença para um pedaço de barro, de gesso? Não, o nosso Deus, ele tem boca e vê, ele tem boca e fala, tem olhos e vê, tem mão e potentes mãos, braço forte, tem pé e anda. O nosso Deus vive e é o nosso socorro presente. Amém? Ele é o nosso escudo, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso libertador. E às vezes você está aí aprisionado pelo medo, porque você potencializou o inimigo, e hoje você se esconde, hoje você duvida da palavra de Deus. Eu quero que você venha ser liberto dessas grades de medo, desta prisão do medo, em nome do Senhor Jesus. Vamos aprender um pouquinho sobre isso nesta noite, e que seja uma palavra que liberte você, que sare você, em um nome de Jesus. Porque enquanto você potencializar o inimigo, o medo vai te travar, você não vai adiante, você vai sempre recuar e desistir de tudo. E o Senhor te chamou para ser mais que vencedor. Não importa a tua situação, não importa a tua dificuldade ou circunstância, nós temos um Deus que pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa vida, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Números. Vamos lá, abra sua Bíblia em Números. Lembrando a você, compartilhe essa palavra, compartilhe. Hoje nós está até um pouquinho mais cedo, e talvez vai acabar mais cedo, porque deu um problema na internet aqui na igreja, e nós estamos só nos dados móveis aqui. Qualquer hora pode cortar, pode parar aí, tá? Em nome de Jesus, mas nós estamos aqui, glória a Deus, amém? Então se acabar mais cedo o culto, não fique preocupado não. Em nome de Jesus, é um probleminha na internet, tá bom? O seu medo potencializa o inimigo. Números capítulo 13, está lá no Antigo Testamento. Pega a sua Bíblia aí, meu irmão, sopra a poeira dela, vai ler tua Bíblia agora, em nome de Jesus. Vamos estudar a palavra de Deus, glória a Deus, aleluias, aleluias, glória a Deus. A palavra potencializar significa aumentar, tornar ainda mais eficaz alguma coisa ou algo. Olha só, tem muita gente usando o inimigo. Números capítulo 13, aleluia. Achou em casa? Números é um dos livros do Pentateuco, escrito por Moisés. Números capítulo 13, versículo 1. Achou em casa? Vamos fazer uma leitura até o versículo 3. Está escrito assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha só que interessante. Chegou o momento de eles comprovarem que a terra de Canaã realmente era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra que mana leite e mel. E Deus dá uma ordenança a Moisés para enviar espias, para espiar aquela terra, para observar aquela terra. E é enviado 12 homens, mas não era qualquer homens. A Bíblia destaca que eles eram os maiorais. A Bíblia destaca que eles eram cabeça de cada tribo. Com outras palavras, eram homens
de valentia, homens que aos olhos dos outros eram diferenciados, eram homens de confiança, que demonstrava confiança. É aquela pessoa, sabe, que todo mundo quer andar junto, porque sabe que é diferenciado, que se der qualquer coisinha ele assume, ele está à frente. Então eram os maiorais do povo. Não foi qualquer um, não foi um medroso, não foi um coitado, não, eram os maiorais, eram os cabeças de cada tribo. E enviou ali para espiar a terra durante 40 dias. E Moisés dá uma ordem para eles: olha, observa tudo. Se o povo é forte ou fraco, se as cidades são fortificadas, ou eles moram em arraiais, se eles têm armamentos bons, como é que é a multidão daquele povo, observa tudo. E a Bíblia vai dizer que eles foram e observaram o povo daquela região, daquela terra. E eles viram e comprovaram que realmente aquela terra manava leite e mel. A palavra de Deus é verdadeira. O que Deus nos promete é real. E é isso que eu quero que você entenda, que a palavra de Deus é real na nossa vida, é verdadeira. O Senhor não nos engana, o Senhor não nos ilude para não acreditar nele. Não, o que ele diz na sua palavra é fiel e verdadeiro. E nós devemos crer, porque todos eles voltaram declarando que aquela terra verdadeiramente mana leite e mel. É uma terra fértil, era uma terra próspera. Mas olha o que o medo causou. Olha como aqueles homens voltaram daquela terra. O engraçado é que eles trouxeram um cacho de uva, figos, romã, mas por ser uma época das primícias das uvas, dos primeiros frutos, eles trouxeram um cacho de uva que 2 homens carregaram. Tiveram que 2 homens pegar e carregar aquele cacho de uva, porque eram os primeiros frutos. E todos nós sabemos que os primeiros frutos são maiores, são belos. E eles voltaram com alegria. Mas olha o que o medo produz em nós. Olha o que o medo produz em muita gente. Deixa de olhar para as promessas para potencializar o inimigo, a qual Deus já tinha entregado nas mãos deles, a qual o próprio Deus disse que aquela terra já era a sua terra, a terra daquele povo, mas eles tinham que conquistar, eles tinham que tomar posse. Não era de mão beijada. Você já viu que todo mundo prega, e quando você vai ler, a Bíblia nos diz o que Jesus conquistou para nós. E muitas das vezes você pergunta: mas a Bíblia diz isso, eu não vejo isso na minha vida. Porque você não toma posse, porque você não vai à luta, você não crê na palavra. Ouse a crer na palavra, ouse a confiar nessa palavra, se lançar. Se ela é verdadeira, ela vai se cumprir. Agora, se ela é mentira, não se cumpre. Ouse a crer, não fique do muro. Ouse a crer na palavra do Senhor. Se a Bíblia diz que Jesus carregou sobre si as nossas dores e enfermidades, eu devo crer. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, eu devo crer. Se a Bíblia vai dizer lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, o qual está escrito: graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o qual nos abençoou. Ele está deixando claro, ele nos abençoou. Pastor, mas cadê essa bênção? Igual o povo aqui, mas cadê essa terra? O Senhor mostrou, mas eles tinham inimigos para vencer. E muitas vezes você está dando poder para quem já foi derrotado. O diabo, guarde isso, ele já é um derrotado. Ele está derrotado, mas ainda ele tem força. Ele ainda trabalha com as trevas, com a mentira. E uma das suas grandes armas é o medo. É o medo.
Porque o medo, ele abre uma porta para a dúvida. E a palavra de Deus vai dizer em Tiago, capítulo 1, no versículo 6 e 7: peça, porém, com fé, e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, levada pelo vento de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, que a dúvida promove em nós. Com as palavras, a Bíblia diz que é meu, que o Senhor me abençoou, mas a dúvida, sabe o que vai provocar em mim por causa do medo? Vai gerar a dúvida do quê? Será que Deus me abençoou mesmo? Por que eu estou vivendo isso? Rapaz, eu acho que não é desse jeito não. Aí uma hora você acredita, olha o vento. Uma hora você acredita, outra hora você desacredita. Uma hora Deus é na sua vida, outra hora Deus não é na sua vida. E assim vai indo a tua vida. E no final das contas você não recebe nada do Senhor. Porque a Bíblia no versículo 7 vai dizer: não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. E isso é muito forte. Aqueles homens foram 12 homens valentes, e com eles estavam Josué e Caleb. Eles voltam com a prova que o que Deus diz é verdadeiro. E às vezes você já tem essa prova na sua vida. Só a tua transformação já é uma prova que Deus é verdadeiro na sua vida. E mesmo assim nós duvidamos ainda. Nós somos rodeados de sinais que Deus é conosco, e na hora da luta nós duvidamos, nós questionamos. Isso é um medo gerando em nós dúvida. E o medo, sabe de quem vem? Do maligno. São setas de medo, são setas de pensamento, de dúvida, de questões. Amém, meu querido? Olha só, esses homens voltaram. Esses homens viram coisas que eles nem imaginavam que existia. Olha só, vai lá no versículo 27, vamos ver como aqueles caras voltaram depois de 40 dias. Olha como eles potencializam o inimigo. Abre aí, versículo 27. Você achou aí o versículo 27? Está escrito assim, ó: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente, olha, comprovar a palavra de Deus, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Comprovaram a palavra de Deus, o que Deus está dizendo é verdade. Olha, agora eles potencializam o inimigo. Versículo 28 vai dizer assim: o povo, porém, olha só, há um porém. O que Deus diz é verdadeiro, mas há um porém. O povo, porém, que habita nessa terra é o que? Poderoso. Sendo que eles tinham que olhar para eles e dizer: nós somos poderosos, porque Deus é conosco. Mas não, eles potencializou o inimigo. Ele é um povo poderoso. E as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, que eram o povo gigante daquela época. E eles viram só os filhos, mas nem os pais. Amém? Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 31 vai dizer assim: porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aleluias. Olha só, eles voltaram confirmando a palavra de Deus. Ela é fiel e verdadeira. E às vezes você já tem prova que Deus é verdadeiro na sua vida, mas mesmo assim você potencializa o inimigo. Você dá uma força, você aumenta a força, o poder do diabo, sendo que ele já é derrotado. As pessoas têm um medo danado do diabo. Você já viu isso? Servindo ao Deus Todo-Poderoso, nós esquecemos o que a palavra de Deus diz.
Sabe por quê? Porque o medo, ele vai potencializar o inimigo e vai nos cegar acerca das coisas de Deus. Eu vou enxergar demais o meu inimigo e vou enxergar de menos o tamanho do meu Deus, vou desprezar o meu Deus, a sua palavra. Querido, isso aqui é muito forte. Quantas pessoas têm dado uma glória para o diabo, dando um poder ao diabo, dando sua casa, sua vida, trancados dentro de um quarto. Você está aí, às vezes você está trancado dentro de um quarto não sei quanto tempo. Você às vezes se encontra depressivo, chorando o tempo todo, numa tristeza imensa, falando que o diabo está na tua vida, falando que não tem mais jeito para você, não tem mais jeito para o teu casamento, não tem mais jeito para o teu filho. Queridos, eu quero te convidar que você venha conhecer Jesus. Você que está aí sobrecarregado com tudo isso, com todo esse medo, esse pavor, é pânico, é depressão, é tantas coisas neste século que prende as vidas das pessoas, que amarra delas e impede delas enxergarem a Deus. Por isso Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um convite que o Senhor te faz. Está na hora de você sair desse quarto, está na hora de você pentear o cabelo, escovar o dente, está na hora de você se arrumar, está na hora de você buscar a Deus, está na hora de você dar a volta por cima, mas crendo no Senhor, porque a promessa dele é essa: eu vos aliviarei. Mas enquanto você estiver com medo, se escondendo que o diabo é isso, que o diabo é aquilo, que o diabo está fazendo isso, você não vai enxergar o seu Deus, você não vai conseguir crer na palavra de Deus. Esses homens eram valentes, confirmaram a palavra de Deus, mas porém chegaram falando: aquele povo é mais poderoso do que nós não vamos dar conta de subir contra eles. Começaram a potencializar os inimigos, sendo que Deus mesmo disse: esse povo está na mão de vocês, essa terra é de vocês, vocês já estão abençoados. Mas o medo não deixou enxergar a palavra de Deus, não deixou eles crer na palavra de Deus, apenas duvidar do que Deus diz. Nós não poderemos subir contra esses povos, porque eles são mais fortes do que nós. E Deus fica onde? Deus fica onde? O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 31, ele diz algo tão forte ali, que é como se fosse um grito de batalha, um grito de guerra. Ele chega a declarar: o que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que palavra é essa, meu querido? Porque eles estavam passando por perseguições, tribulações, mas Deus era com eles. É isso que vai fazer diferença na sua vida. É quando você crê que Deus é com você, quando você ousar e crer na palavra e se lançar sobre ela. Ou Deus é comigo, ou então eu morro, ou então a palavra se manifesta e é verdade. Mas enquanto nós ficarmos em cima do muro, não, o diabo é isso, o diabo é aquilo, querido, o diabo está derrotado. Todas as coisas já estão nas mãos do Senhor. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Seja principado, seja potestade, seja tronos, seja dominadores, o nosso rei reina. E todos estes poderes aqui são sustentados pelo próprio Deus. Só para você entender a grandeza de Deus. E esses caras aqui viu o mar se abrir. Esses caras aqui viu a coluna de fogo quando estava frio no deserto. Viu a nuvem os cobrindo quando o sol estava escaldante no deserto. Viu o maná vindo sobre eles. Viu o cuidado de Deus. E mesmo assim, os inimigos é mais poderoso que nós. Eles infamaram aquela terra. Com outras palavras, deram uma fama para aquela terra, que ela engrandeceu demais o poder daquele povo. Olha só o que vai dizer aqui no versículo 32.
E o versículo 33, olha aqueles homens falando. Versículo 32, lê comigo o 32. Versículo 32 vai dizer assim: e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grandes estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles potencializaram os inimigos de tal maneira que deixou de enxergar a Deus. Eles olharam para eles e não para o Deus deles. O erro, quando nós enfrentamos a luta, é isso: é olhar para a nossa fragilidade, para a nossa humanidade. Ah, eu sou coitadinho, não tenho estudo, não tenho nada. Aí você não faz nada da vida. Mas quando você olha para Deus, aí o negócio muda, porque o seu Deus pode todas as coisas. Quem era Davi diante do gigante Golias? Um homem só com ameaças estava botando um exército inteiro e o seu rei para correr. Mas um garoto, um jovem que confiava em Deus, não olhava para si próprio, mas confiava em Deus, não olhava para o seu tamanho, não olhava para a sua fragilidade, não olhava para a sua estatura, para a sua força, olhava para o Deus dele, a que ele servia. Quando ouviu aquele homem lá fazendo ameaça, ainda que os irmãos dele vieram botar coisa na cabeça dele: sai fora daqui. Tentaram amedrontar ele: tu é apenas um jovem pastor, e aquele homem é guerreiro desde a sua meninice. Davi não olhou para si, esse povo olhou para si. Nós somos como gafanhotos diante deles. E às vezes você está enfrentando o teu problema, às vezes você está enfrentando as suas circunstâncias, suas dificuldades, seus gigantes, dessa maneira, olhando para você: eu sou coitado, eu sou feio, não mereço nada, coitadinho, olhando para você, não vou chegar em lugar nenhum. É por isso que o diabo me aprisionou, olhando para você. Olha o que esses caras que eram os maiorais estavam falando: nós somos como gafanhotos. Se eles que eram os maiorais se enxergavam como gafanhoto diante deles, imagine esse povo. Davi, o contrário, falou o quê? Quem é este circunciso? Eu tenho, quantas palavras? Eu tenho uma aliança com Deus. Quem é este cara que não tem aliança com Deus? Para afrontar o Deus, o Deus Todo-Poderoso, o exército do Deus vivo. Quem é esse cara? Ele não olhou de maneira nenhuma para ele, mas olhou para o seu Deus. Quando houve a ameaça do gigante: hoje eu vou te arrebentar, te partir em pedacinho, em pedacinho, e vou dar tua carne para os urubus. Davi olhou para ele e falou assim: tu vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra ti no nome do meu Deus. Querido, enquanto um exército potencializou Golias, Davi potencializou Deus. Davi engrandeceu o nome de Deus. Davi, ele tomou posse daquilo que Deus era na vida dele. Olha só que diferença. E foi lá e venceu. Entenda isso. Não deixe o medo, o seu medo, potencializar um inimigo, dizendo que o seu casamento acabou, que você é depressivo porque é a vontade de Deus, que você fique dentro desse quarto. Hoje é o dia de você se levantar, de dizer um basta para o diabo, de dizer ao espírito do medo que saia da sua vida, de dizer ao inferno: ou Deus existe e te resgata porque você crê nele, ou então o diabo é maior que Deus, o diabo está controlando tudo. Mas não é assim. Crê em Deus, expulse esse medo do teu coração, se alimente da palavra de Deus. Esses caras infamaram aquela terra,
E o povo ouvindo aquilo tudo, o que o povo disse? Nós vamos morrer. E esse é o pensamento de todo mundo que está passando por lutas e dificuldades. Às vezes você se encontra no hospital, pensando até em morte, ou pedindo a morte para Deus, porque não aguenta mais tanta dor. Eu quero que você creia em Deus, porque o nosso Deus tem um braço forte. E se você crer nessa palavra, o braço do Senhor vai se mover em teu favor. E não tem inferno, não tem diabo, não tem demônio, não tem principado, potestade que pode resistir à palavra de Deus, resistir ao nome de Jesus. Eu quero que você creia nisso, porque tudo isso é entregue a você, mas você tem que crer. Aquela terra foi entregue a eles, mas eles tinham que crer em Deus, que iam vencer o inimigo, que o inimigo já estava derrotado. Mas não, eles deixaram de olhar para Deus, para olhar para suas dificuldades, suas limitações. Em nome de Jesus, abre os teus olhos para a palavra de Deus. Pare de andar por vista, comece a andar pela palavra de Deus. Pare de andar por sentimentos e comece a andar pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Olha o povo, olha a resposta do povo depois que ouviu tudo aquilo lá. Qual o pensamento que gerou neles? Às vezes você tem se alimentado só de má notícia, você tem se alimentado só de dúvida, só de medo, só de pessoas criticando o evangelho, criticando a igreja, e não deixa você florescer, apenas pensar em morte, desistência, que nada presta. Olha só o pensamento daquele povo, capítulo 14, versículo 2. Olha o que gerou no povo. Só para você entender como é que é o trabalho do diabo. Porque aqueles 10 espias que voltaram duvidando, ali é como se fosse a palavra do próprio diabo na mente do povo. E às vezes você tem vários pensamentos aí de derrota, de fracasso, e que tem gerado em você apenas morte. Morte. Não tem mais desejo em viver, não tem mais prazer na vida. Pare de dar ouvido à voz do diabo, à voz do medo, da dúvida. Olha só o que gerou no povo quando eles ouviram aqueles 10 espias potencializando o inimigo. Versículo 2 vai dizer assim: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. Desejaram a morte. Versículo 3: e por que nos traz o Senhor? Começou a duvidar de Deus, querido. Olha só que forte isso. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos ao Egito, a escravidão. Olha só que sério isso aqui. E eu pergunto: você tem se alimentado do quê? Você tem ouvido a quem? O que tem enchido a sua cabeça e o seu coração? Porque a tua boca vai falar do que tiver cheio o teu coração. Não pense em você que é do nada que acontece essas coisas. Não, você tem que se encher da palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a dúvida também, o medo também vem pelo ouvir, e o ouvir o que não é de Deus. Olha só que legal isso. E como é que está a sua vida? Como é que está a sua situação espiritual? Está dando poder para o diabo de tudo que é jeito? O diabo já tomou de conta porque você entregou para ele? Porque esse povo entregou para o diabo aqui tudo. A terra era dele, mas eles entregaram. Porque o Senhor trouxe eles ali não para vencer. Eles iam enfrentar aquela situação não para vencer, mas para morrer. Para morrer, no entendimento deles. Mas Jesus, o Senhor levou eles ali para tomar posse da terra. E às vezes você está passando por alguma situação, é para você vencer, para você crescer, para você se amadurecer.
para amanhã você ter experiência com Deus, para amanhã você testemunhar o poder de Deus na sua vida. Mas não, pastor, é muito grande para mim. Não, pastor, eu não consigo. Não. O diabo é aquilo. É tempo de você se libertar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, no versículo 14, que Cristo, Ele aniquilou. Olha só, Cristo, Ele aniquilou aquele que era o dono do império da morte, a saber, o diabo, para libertar todos, os que pelo medo da morte era sujeito à servidão, eram escravos, pelo medo da morte. E o Senhor, Ele aniquilou o diabo, ele que tinha o império da morte, o império do medo. O Senhor venceu na cruz. Em Lucas capítulo 10, no versículo 19, a palavra de Deus vai dizer assim: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Não é alguma força não, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus te dando autoridade. Ele nos deu um nome que é sobre todos os nomes. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. Um nome que é sobre todos os nomes, a qual todo joelho diante deste nome, no céu, na terra e debaixo da terra, vai se curvar, vai se dobrar, e toda língua, não vai escapar uma, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluias. Você quer o que mais? O Senhor te deu armas para vencer. O Senhor te deu armas para vencer. 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 3 e 4, vai dizer assim: andando, porém, na carne, mas não militamos segundo a carne, porque as armas de Deus são poderosas para a destruição das fortalezas. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para a destruição de toda fortaleza. Se levante hoje. Pare de olhar para o seu inimigo como Deus. Olhe para eles como Caleb e Josué, que também foram na mesma terra. Viu o que eles viram, mas só que o inimigo, eles não potencializaram o inimigo, porque tinha no seu coração a palavra de Deus, que Deus era com eles, que o Senhor já tinha abençoado eles, já tinha oferecido aquela terra a eles, já pertenciam a eles aquela terra. Então eles tiveram a mesma experiência que os outros 10 espias maiorais e cabeças tiveram. Mas como eles voltaram? Quando Caleb ouviu esses caras potencializando o inimigo: esse povo é poderoso, esse povo é mais forte que nós, lá tem um gigante. Olha a resposta de Caleb para esse povo. O versículo 30, lê comigo o versículo 30 do capítulo 13. Olha só, o versículo 30 do capítulo 13. Olha o que Caleb vai dizer quando um dos maiorais estava lá: esse povo é forte, esse povo é forte demais, é poderoso. Olha o que Caleb responde, olha a diferença. Versículo 30 vai dizer assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele estava enxergando aqui quem? Deus, a palavra de Deus. Enquanto os outros potencializavam o inimigo, ele falou assim: vamos subir lá, não vamos perder o ânimo não, vamos crer na palavra, porque nós vamos prevalecer contra eles. Olha a diferença. Enquanto o 10 estava ali: não, nós não damos conta, aquele povo é forte demais, o diabo é isso, o diabo é aquilo. Tinha um na fé lá, tinha um que estava ali: não, pode calar a boca todo mundo aqui, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Vamos ter ânimo, o Senhor é conosco, essa terra é nossa, vamos prevalecer contra todos eles.
E assim você deve olhar para o inferno, para as circunstâncias que te rodeiam. Que o diabo ele vem aqui, ó, com conversinha, você não dá conta, você não merece, você nasceu para ser infeliz, esse corpo não é teu, você nasceu no corpo errado, tira a sua própria vida, você perdeu tudo mesmo, enche a cara, volta para a bebida, volta a se prostituir, volta para a vida de antigamente, porque é isso. Você viu que o povo queria voltar lá para o Egito, dando ouvido a quem? Porque o trabalho do diabo é dessa maneira, é com medo. Ele trabalha com pavor, com medo, com pânico, porque ele sabe que vai gerar em você dúvida do que Deus diz ao teu respeito. Aí você olha para a circunstância que você está vivendo, vai, é mesmo, rapaz, nada dá certo na minha vida, realmente Deus não é comigo não. Mas passe a dar crédito à palavra de Deus para você ver. Comece a andar pela fé. As coisas estão difíceis, ora a teu Deus. Feche teus olhos e fala: meu Deus, eu creio que o Senhor é o Deus dos céus e da terra, e que eu tenho te servido. E eu creio que o Senhor vai entrar com providência nessa situação. Eu creio que o Senhor vai operar. Começa a repreender. É guerra, então, em nome de Jesus, meu Deus, vai repreendendo todo espírito imundo. Se fizeram obra contra a minha vida, contra a minha casa, eu quebro agora no poder do nome. Começa a orar, começa a crer na palavra de Deus. Que nem Caleb aqui, vamos subir animosamente, nós vamos prevalecer contra eles. O Senhor vai ser conosco. Olha agora Josué falando lá no capítulo 14. Abre lá, capítulo 14, 6. Aleluias. Glória a Deus. Olha a visão de quem crê na palavra. Olha a visão de quem se encheu da palavra de Deus. Olha a diferença. Enquanto outros queriam recuar, eles creram na promessa. Versículo 6, olha o que Josué vai dizer agora. E Caleb. E Josué, capítulo 14, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes de indignação. Olha só. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Olha a diferença, meu querido. Isso é muito forte. Olha a fé desses caras. Eles permaneceram firmes no que Jesus disse, no que a palavra de Deus disse. Não importava se lá havia gigante, lá podia haver o que quisesse. Quando Deus libera uma palavra, acabou, meu querido. Quando Deus abençoa, quem é que vai amaldiçoar? Será que Deus é fraco? Não, esse povo é mais forte que o meu povo, sai fora. De maneira nenhuma. Eles creram. Não temas, o Senhor é conosco. Esse povo será o nosso alimento, o nosso pão. Enquanto os outros estavam dizendo o quê? Esse povo é forte, lá tem um gigante, nós somos gafanhotos. Olha a diferença de que tem a palavra de Deus, de quem crê em Deus. E o inimigo: o diabo está no meu casamento, o diabo está na minha casa. Eu acho que fizeram alguma coisa contra a minha vida. Nada dá certo na minha vida. Olha a diferença. Se nada está dando certo, comece a orar, comece a repreender, comece a usar tuas armas, mas não baixa a cabeça para o inimigo, porque o Senhor te deu poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo. Não é alguma, é toda a força do inimigo. O Senhor já te abençoou. Você quer o quê? Que Jesus desça de novo para morrer na cruz por você de novo? Aí você acredita? É tempo de mudança. É tempo de se levantar e crer na promessa de Deus, de olhar para a sua casa, ainda que esteja um vale de ossos secos,
de olhar para os teus filhos, para o teu marido, ainda que estejam no vício, nas drogas, seja onde for, mas levantar a mão e crer no poder que há no nome de Jesus, crer na palavra de Deus acerca da sua casa, da sua família, crer no poder do Senhor sobre a sua vida e orar, porque haverá resposta. Nós falamos isso quarta, haverá uma resposta de Deus, haverá uma resposta de Deus. Ou por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Se você acredita que há algo impossível para Deus, então pare de orar. Mas se você crê que essa palavra é verdadeira e que ela se cumpre, permaneça, persevere, não temas, mas creia no Senhor. Aleluias. Aquele povo, eles provocaram a Deus quando disseram: vamos voltar para o Egito, o Senhor nos trouxe aqui para morrer. Olha, as mulheres, as crianças vão tudo morrer. Qual é a diferença? Enquanto eles estavam rasgando a sua vida, indignado pelo que o povo estava falando, crendo na promessa de Deus. E eu quero que você entenda isso, que espírito tem agido em você. O espírito do medo, porque o medo é um espírito, querido. Existe um medo natural. O medo natural, todo ser humano ele tem, porque é uma forma de defesa. O medo natural no ser humano é uma forma de defesa. Mas um medo exagerado, um medo ao ponto de não enxergar a Deus, de não crer no poder de Deus, de duvidar de tudo, é um espírito. O medo é um espírito. E Deus viu as palavras de Caleb e Josué, porque eles pisaram na mesma terra que aqueles caras pisaram. Mas o diferencial foi que a palavra de Deus estava neles e que eles estavam na palavra. Olha o que Deus vai dizer aqui acerca dos que não creram e dos que creram, dos que potencializaram seus inimigos e dos que creram no poder de Deus. O versículo 22 do capítulo 14 vai dizer assim, olha só o que Deus vai dizer aqui. Isso aqui eu quero que você observe, porque é muito forte isso aqui. E a vida de muitas pessoas estão travadas por causa do medo, por causa da dúvida, não vai para frente, estão andando num deserto. O deserto, eles nunca conseguem sair do deserto. É aquela pessoa que vai passar 20 anos, 30 anos, 40 anos da vida dela, você vai conversar com ela, não, nós estamos num deserto aí. E aí, como é que está o casamento? Não, está no deserto, está no deserto, está no deserto. Não, Deus falou que o inimigo do homem é o da sua própria casa. Está no deserto, está no deserto. Nunca sai. Porque o medo, a dúvida potencializa o inimigo. Rapaz, o diabo é forte. Rapaz, o diabo é poderoso. Rapaz, o diabo entrou lá em casa lá. Rapaz, a mulher se levantou, o marido se levantou. Rapaz, o diabo está lá. O diabo está lá. Eu não entendo a palavra mais. Olha só o que Deus diz aqui, versículo 22 do capítulo 14. Olha só que forte isso aqui. Versículo 22 vai dizer assim: todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não terão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que provocaram a verá. Nenhum daquele povo entraria na terra de Deus. Com as palavras, ia viver o que Deus tinha para eles. Nenhum deles, porque duvidaram. Ainda que viram sinais, viram a glória de Deus, viram os prodígios de Deus. E você já viu tanto sinal de Deus na sua vida e você continua duvidando. Só é passar momentos difíceis, você continua duvidando. Você está tentando o Senhor. Até quando você vai tentar o Senhor? Mas nenhum daqueles homens morreram tudo no deserto. Mas o que o Senhor disse acerca de Caleb? Olha só o diferencial. Versículo 23, 24 vai dizer assim: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança.
espírito é esse? Que espírito diferente é esse? É o espírito da fé. É o espírito da fé na palavra, de permanecer firme na palavra. Enquanto nos outros operou o espírito do medo, da dúvida, em Caleb operou o quê? A fé. Ao ponto de perseverar em seguir ao Senhor, com as palavras, permanecer no que Deus disse ao seu respeito. Ele perseverou. Por que ele perseverou? Porque estava todo mundo contra, mas ele cria naquela palavra. Enquanto todo mundo está dizendo não dá certo, vamos voltar, lá o povo, ele estava dizendo, vamos subir animosamente, nós vamos prevalecer contra eles. Vem Josué depois e fala assim, olha, eles são nosso alimento, Deus é conosco, não temos esse povo não. Que diferencial é esse, né? Aí vem o Senhor assim, ó, o meu servo Caleb, ele vai possuir essa terra, ele vai entrar nela, ele vai possuir, eu vou dar essa terra qual ele botou os pés lá, porque nele houve um espírito diferente. Ele perseverou em seguir-me, ele não abriu mão porque os outros falou, deixou de falar, ele continuou perseverante na palavra. Esse é o diferencial. Tem muita gente que está preso ao espírito do medo. A própria Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Lança fora todo medo. O salmista Davi, no Salmo 27, no versículo 1, ele vai dizer assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem me recearei? O Senhor é a minha força, a quem temerei? Isso é forte, porque se eu creio na palavra de Deus e creio neste Deus que é tão grande, tão poderoso, criador de tudo, de todos, por que eu vou potencializar o inimigo? Ele vai vir, ele vai se levar por um caminho, mas a Bíblia diz que ele vai bater em retirada por 7 ele vai fugir. A Bíblia vai dizer: sujeitai-vos pois a Deus, esteja obediente, persevere na palavra, em seguir ao Senhor, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você vai ser tentado, vai ser provado, você canta tantas coisas, mas tem como você resistir e sair vencendo todas as lutas e dificuldades. Amém, meu querido? Caleb, com 85 anos, toma posse da terra prometida. E a terra que ele pisou era a terra de Hebron. E na terra de Hebron eram os gigantes que moravam lá. Ele foi lá e pediu a bênção para Josué. Josué, está na hora de Deus cumprir o que ele me prometeu lá. Naquele dia você estava comigo lá. Josué foi e abençoou ele. 85 anos. Foram lá, mas lá tem um gigante. Não queria nem saber quem estava lá ou quem não estava. O que ele sabia era que Deus tinha prometido e iria cumprir. E é isso que você tem que crer. Amém, meu querido? Não potencialize o inimigo. Não essa força que ele já tem, que a força dele está no medo. Jesus, ele já pagou o alto preço por mim e por você. A Bíblia vai dizer em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, que Jesus, ele riscou toda a cédula que era contrária a nós e a cravou na cruz, triunfando sobre principados e potestades, e os expôs publicamente. O Senhor despojou eles. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz que Jesus nos resgatou de toda a maldição. De toda a maldição. Para que as bênçãos de Abraão viessem sobre nós. E a promessa do Espírito Santo. O que você quer mais? Está na hora de você se levantar, tomar posse da palavra de Deus. A partir de hoje, se levante, se posicione crendo na palavra de Deus. Seja um de espírito diferente. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 7,
O versículo 6, Paulo manda que Timóteo desperte o dom que havia nele, porque Timóteo estava querendo desistir, estava pesado demais o seu chamado pastoral. E o apóstolo Paulo manda ele despertar o que estava dentro dele. O versículo 7 vai dizer assim: porque Deus, olha só, capítulo 1, versículo 7 de 2 Timóteo: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de fortaleza, mas um espírito de fé, mas um espírito de amor, de moderação, um espírito de ousadia. Deus não nos deu um espírito de medo. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 4, ele vai dizer: filhinhos, vós já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Querido, que haja em você um espírito diferente. O Senhor te deu condição para vencer essa depressão, para vencer essas ideias malignas em sua mente. Pare de alimentar a voz do diabo, comece a alimentar da palavra de Deus. Pare de dar ouvido aos 10 espias que só vêm engrandecendo e potencializando o inimigo. Passe a dar ouvido à voz de Deus, à voz da palavra, o espírito da palavra. Se enche disso aqui e você vai ter fé para vencer todas e qualquer dificuldade. Porque essa é uma realidade. Nós vamos ter aflições, mas tem bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo, e nos deu condição para vencer também. Amém? Você crê nessa palavra? Então, a partir de hoje, eu te peço isso, e você vai ver Deus operar na sua vida. Pare de potencializar o inimigo. Creia no Deus da palavra. Ele é um Deus vivo e reina. Amém? Ele se manifesta, ainda ele não mudou. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o mesmo Deus de Elias, de Eliseu, de Moisés, e assim de Davi, de tantos outros. Hoje ele é o nosso Deus. E se ele manifestou no passado, ele vai se manifestar hoje também, na vida de todo aquele que crê. Isaías, em Isaías 53, versículo 1, vai dizer assim: quem creu na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Crê nessa palavra, porque Deus, o Senhor Jesus, Ele vai confirmar essa palavra na sua vida. Ele vai cooperar conosco, porque essa foi a promessa dele. Não pense que você está sozinho, não, porque você não está. Em nome de Jesus, apenas abraça essa promessa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus, se você crê nisso, diga amém na sua casa aí, diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus com alegria. Em nome de Jesus. E tome posse daquilo que Deus já te deu. Ele não vai te dar, Ele já te deu. O que está faltando, pastor? Você tomar posse, você usar de autoridade, porque toda palavra Ele já nos deu, já foi liberada. Agora eu tenho que orar sobre essa palavra, crer nesta palavra, trazer ela à existência. Você está entendendo isso? Se Deus é forte, Deus é poderoso, Deus está conosco, creia nessa palavra, ande por essa palavra, não duvide dela, ainda que as circunstâncias sejam grandes ou desfavoráveis a você, creia nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus, vamos falar com Deus, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Fale com Deus agora. Se você está fraco, fala assim: Senhor, me fortaleça. Pode falar: Senhor, me fortaleça na força do teu poder. Fale com Deus, fale com o Senhor agora, em nome de Jesus, porque o diabo já perdeu e você é mais que vencedor. Aleluias. Em qualquer situação você é mais que vencedor. Meu Deus e meu Pai, quantas vezes, Senhor, nós potencializamos o inimigo, damos crédito à sua voz maligna, damos crédito às dúvidas e os pensamentos de terror, de medo. Quantas vezes, meu Pai, alimentamos as setas do diabo
dizendo, meu Deus, que nós não merecemos nada, dizendo, meu Pai, que nós nascemos para sofrer, que nós vamos morrer, que a nossa casa vai ser destruída. Quantas vezes, meu Pai, nós nos tornamos escravos de pensamentos e de vozes, Pai, que dizem que o Senhor não é conosco, que estamos sozinhos, que nada vai dar certo. Mas neste momento, Senhor, eu invoco o Teu nome, meu Pai, e no nome de Jesus, meu Pai, nós usamos a autoridade que o Senhor tem nos dado para repreender agora toda ação do mal, toda voz imunda, toda seta maligna. Repreenda agora na sua vida, meu querido. Repreenda agora na sua casa aí, da sua casa, todo o mal que tem te atacado, todo o mal que tem se levantado contra a sua vida, contra o teu casamento. Se você suspeita de alguma obra feita, se você suspeita de algum trabalho de macumba, feitiçaria, em nome de Jesus, repreenda agora. Diga, pode falar ao espírito da depressão, ao espírito, pode falar, pode dar uma ordem. Você não vai falar para Deus não, você vai falar para o diabo. Você vai dizer para esse espírito imundo agora, para sair da sua vida, para sair da sua casa, do seu quarto, do seu casamento. E enquanto você fala ao mal, os anjos do Senhor, eles visitam agora, eles vão agora aonde houver um mal, aonde houver uma amarração, aonde houver um trabalho feito, uma demanda, com espada desembainhada, eles vão lá agora para cortar todo o laço, para desfazer e quebrar toda a mandinga. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora o espírito da depressão, repreendemos agora o espírito do medo que tem falado ao coração dessa pessoa, que tem falado ao pensamento, à mente dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu digo a você, espírito, cala-te, cala-te agora, e sai agora dos pensamentos, sai agora do coração, sai agora do sistema nervoso dessa pessoa, em nome de Jesus. Solta agora o sentimento dessa pessoa, solta agora os caminhos dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Solta agora o casamento dele, o casamento dela, em nome de Jesus. Todo espírito que estava dando vida a esta dor, a esta bactéria, a este vírus, a esta doença, a este caroço, a esta coceira, a este nódulo, em o nome de Jesus, pega as tuas dores agora e saia da vida deste homem, saia do corpo deste homem, saia agora em nome de Jesus, carregando as suas dores, carregando os seus caroços, seus nódulos, em nome de Jesus. Seja queimada agora mal, seja queimada toda obra imunda, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem: pega tudo que é teu, diabo, pega tudo que te pertence na vida e na casa deste homem, na casa desta mulher, e no nome de Jesus, sai, e sai, e sai, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Respira fundo, você que está em casa, você que estão aqui, respira fundo em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por esta vida agora, que este homem, que esta mulher sejam curados, em um nome de Jesus Cristo. Seja liberto, seja sarado de todos os traumas, em nome de Jesus.
O Senhor, Ele te pega pela mão direita e te levanta hoje. O Senhor fortalece a sua vida agora. O Senhor te dá vigor, meu irmão. O Senhor te dá forças agora. Receba vida no teu corpo. O Espírito da vida, o Espírito desta palavra, enche agora o teu lar. Enche agora a tua vida, teus pensamentos. E a partir de hoje, você vai mudar. A partir de hoje, você vai buscar este Deus, o Deus da palavra. A partir de hoje, você vai sair deste quarto, vai enxugar as lágrimas e vai vencer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a vida em você. Receba a vida de Deus no seu coração, na sua mente. Receba a paz do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo enche o teu lar, enche a tua vida. Que haja luz no ambiente da tua casa. Em um nome de Jesus. Pois assim eu te abençoo. Deste Evangelho, como um dispenseiro dos mistérios de Deus. Seja abençoado. Seja abençoado. Que haja restauração, cura, libertação por completo. E o Deus que inicia essa obra hoje na sua vida, Ele é fiel para completá-la e aperfeiçoá-la na sua vida. Em um nome de Jesus, seja abraçado pelo Espírito de Deus agora. Seja envolvido pela presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. E aplauda o Senhor onde você está. Glorifica o nome dEle em nome de Jesus. Aplauda Ele com alegria em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Então haverá transformação na sua vida. Eu quero que você creia em Deus. Não creia em placa, essas coisinhas, meu irmão. Creia em Deus. Creia no Deus da palavra. Em nome de Jesus, creia no Deus da palavra. Pois Ele é santo. Ele é fiel e poderoso. Amém, meu querido. Glória a Deus. Você está feliz? Amém? Nós vamos passar por lutas, mas em todas elas nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. A palavra de Deus nos garante isso, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se é o Senhor que te fortalece, você vai vencer. Agora, se você tem se fortalecido de notícias, de novela, de série, de porcaria, de fofoca, aí você vai ser mais um derrotado, em crise, em depressivo, oprimido. Comece a falar da palavra, do Espírito da palavra. Essa palavra, o próprio Jesus disse que é Espírito e vida. É Espírito e vida. Em nome de Jesus. E se você se alimenta dela, esse Espírito, ele vai habitar em você. Haverá vida em você. Em um nome de Jesus. Amém? Ore crendo neste Deus. Glória a Deus. Às vezes nós corremos demais atrás de orações e creia neste Deus. Ele é o seu Deus também. Você não precisa vender seu carro para ele ser o teu Deus. Você não precisa provar nada para este Deus, para ele ser o teu Deus. Não, você só precisa apenas crer nele. Em nome de Jesus. O sacrifício é a sua vida. Esse é o sacrifício que o Senhor quer. Não adianta você sacrificar casa, sacrificar carro, essas coisas. Não, o Senhor quer a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o seu culto racional, é a sua entrega a Deus. Entenda isso, em nome de Jesus. O povo tão acostumado a comprar as bênçãos de Deus. Não, você vai ser a própria bênção de Deus. Deus olhou para Abraão e disse: "Sê tu uma bênção." Com as palavras, Abraão, você vai ser a própria bênção. Você vai ser a própria bênção. Eu sou a própria bênção, porque o Senhor já me abençoou. E não importa o que os outros dizem ou deixam de falar, não importa nada nessa terra vai mudar o que Deus disse ao meu respeito, o que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Amém? Glória a Deus. Então creia
em nome de Jesus, na palavra de Deus. Amém? Queridos, domingo é o nosso culto de adoração, de busca ao Espírito Santo. E eu te convido para estar aqui. Hoje o culto, a transmissão é online, mas o culto de domingo, ele é um culto aberto ao público. Você vem, traga a sua máscara, vai ter o termômetro infravermelho, vai medir a sua temperatura. Se você tiver com febre, você volta para casa, viu? Mas se não, vem cultuar a Deus, vem ouvir a palavra de Deus. Você quer conhecer o ministério, vem neste domingo. Em nome de Jesus, convide um amigo, convide uma amiga. Vem estar conosco adorando a Deus. Os que não podem são as pessoas do grupo de risco. Fique em casa, acompanhe o culto em casa. Mas você que pode, esteja aqui. Em nome de Jesus, esteja aqui conosco adorando e buscando ao Senhor, porque eu tenho certeza que você vai ser mais abençoado ainda, em nome de Jesus. Tá bom? Domingo às 7:30 da noite, nós vamos estar aqui buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Então convide, seja um evangelista digital e evangelize, compartilhando os cultos, as transmissões. Curta a nossa página aí no Facebook. Se você puder ir lá no YouTube, tem o nosso canal da igreja, vá lá e se inscreva, vá lá e curta, comente, em nome de Jesus, compartilhe também. Glória a Deus, amém? Você que não tem igreja para congregar, visita aqui, vem conhecer, em nome de Jesus, amém? Primeiro aqui nós procuramos pregar a palavra de Deus, nós não queremos criar doutrinas humanas e tradições, não, nós cremos na palavra. O ministério que o Senhor tem nos dado é da palavra de Deus. Nós temos andado por esta palavra. Amém? Ainda que nós soframos perseguições, ainda que há lutas. Sabia que há luta para quem é fiel à palavra, para quem não falsifica a palavra? Porque tem muita gente que ele está selecionando a palavra de Deus, pregando só o que o povo gosta de ouvir, só dando vitória, só dando isso, só dando aquilo para o povo, não ensinando o povo o caminho do Senhor, não ensinando o caminho da autoridade que o Senhor tem nos dado, da salvação, do arrependimento, da cruz, do poder do sangue, do poder do perdão. Não, mas é só coisinha daqui, coisinha dali, emocional. É só emoções vazias. As pessoas continuam do mesmo jeito. Não há mudança, não há transformação. Então, que se for para nós pregar, que nós pregamos a palavra. Nós não sabemos de tudo, não, mas aquilo que o Senhor tem trago a nós temos pregado e anunciado. Amém? Porque cada dia nós estamos aprendendo a palavra de Deus, cada dia mais. Porque no dia que nós deixar de aprender, nós paramos de ensinar. Então todos os dias nós estamos aprendendo. Todos os dias. Todos os dias o Senhor está nos tratando, está nos levando a experiência. Às vezes que as pessoas vão viver e o Senhor nos trata. Isso é forte demais, querido. Amém? Glória a Deus. Então, venha fazer parte dessa família ICA, Igreja Cristã Aliança Eterna. Amém? Você que quer uma oração, coloque aí nos comentários. Se é algo pessoal, pode escrever lá no direct da igreja. Nós vamos estar lá acompanhando e orando pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, meu querido, semana que vem eu vou estar à tarde aqui. Essa semana provavelmente não vai dar, não deu, mas semana que vem eu vou estar à tarde. Você quer uma oração, você quer um atendimento espiritual, você que está com alguém aí perturbado dentro de casa, doido, chega até o ponto de manifestar aí, em nome, vem aqui no meio de semana, vamos guerrear, em nome de Jesus, tá? Você não pode trazer, manda mensagem, nós vamos fazer uma visita aí na sua casa, um dia na sua casa, orar por você, em nome de Jesus, tá? Mas seja sincero, porque tem pessoas que elas querem visita achando que a oração do pastor é mágica, e não é, porque o pastor ele ora e você vai ter que fazer a sua parte. Tem muita gente que quer oração, mas não quer mudar de vida. E se você não quer mudar de vida, não adianta mandar um mal embora, porque ele vai voltar.
Ele vai voltar, porque a casa vai permanecer vazia. Amém? Então nós somos bem sinceros na palavra de Deus. Nós não queremos enganar ninguém. Glória a Deus. Então se você precisa, coloca aí. Eu estou aqui sempre à tarde, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua vida financeira. Sempre. Hoje nós estamos em oração com os obreiros, pastores, pela igreja, pelo povo da igreja, em nome de Jesus, desfazendo toda a obra do mal em oração. À meia-noite, se você quiser orar também conosco, meia-noite, coloque seu joelho no chão, apresente a Deus sua vida, sua casa, sua família, seu casamento, sua vida financeira, sua vida familiar, sua vida espiritual. A Deus, em nome de Jesus, na mesma concordância. Pastor, meu Deus, eu estou na mesma concordância que os nossos irmãos lá na igreja, que os pastores, os obreiros. Em nome de Jesus, nós repreendemos essa ação e tal, porque o dia de sexta-feira é o dia que o mal se levanta, é o dia que os trabalhos são fortalecidos. Os que não aconteceram ainda, eles se fortalecem para que aconteça o mal contra um casamento, contra a vida financeira das pessoas, contra a saúde das pessoas. Tudo trabalho de inveja, de ódio. Então, em nome de Jesus, de vingança, em nome de Jesus, o povo de Deus tem que estar sempre em oração, sempre orando, sempre apresentando, e não pode dar mole não. Em nome de Jesus, quando nós estivermos nessa terra, nós estamos guerreando. Não tem esse negócio não de tirar férias do mundo espiritual, não existe isso não. Nós estamos guerreando todos os dias é uma batalha, todos os dias é um leão, e mata um, mata outro, e levanta outro daqui, e assim vamos andando, vamos caminhando e correndo essa corrida que nos está proposta, tá? Deus te abençoe, em nome de Jesus, tenha uma excelente noite, um excelente final de semana, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus.